Boa noite, sejam bem-vindas à nossa segunda aula desse mês. Então, esse mês todo. Ah, deixa eu colocar a Cibele aqui como co-host, Cibele, que eu vi que você chegou, porque aí você me ajuda a colocar as pessoas aqui para dentro. Toda hora tem alguém entrando. Do you want to make yes? Pronto, resolvida lá. Toda hora eu tenho que admitir alguém aqui. Resolvi. Agora que eu posso me concentrar, que a Cibele já é co-host, então ela vai cuidar de colocar as pessoas, que toda hora tem alguém entrando. Oficialmente, boa noite, boa noite. Vocês estão vendo aí na tela, né? O limite invisível. Como aumentar vendas com prestadores de serviço, que são os autônomos, que são MEIs, que são PJs, ou que são sócios de serviço, porque tem muitos alunos que entram aqui que eu já implantei o meu método de sócio de serviço na empresa deles e que também querem motivar essas pessoas, todos esses prestadores de serviço, todos esses profissionais que não são empregados CLT, querem motivá-los a vender mais. Como fazer isso? Então, esse mês todo de abril, todas as salas secretas que eu estou abrindo são sobre esse assunto. Ai, Bruna, eu perdi a primeira. Tudo bem, eu estou o mês todo falando esse assunto. Então é bom que quem assistiu vai reforçar mais e quem não assistiu vai conseguir aprender, porque este é o tema do mês. Então, o mês de abril todo eu estou me concentrando nisso. E por que que eu escolhi esse tema? Eu faço isso, eu ajudo as empresas a contratar as pessoas sem CLT há 20 anos. Então, tem 20 anos que eu faço isso. E eu percebi que vocês, empresários, estão sempre buscando formas de aumentar o faturamento da sua empresa. Não é verdade? Vocês estão sempre buscando, inclusive, abram as câmeras aqui no Zoom. Abram as câmeras para eu ver suas reações, que aí eu consigo sentir o clima, sentir se você está entendendo. Muito obrigada, Beth, que eu nem tinha pedido e já veio abrindo a câmera. Eu fiquei super feliz. Esse é um ótimo sinal. Eu preciso dessa energia, gente. Eu estou aqui sozinha no meu escritório, 8 horas da noite, segunda-feira. Preciso que vocês abram as câmeras, porque no Instagram não dá para abrir câmera, não consigo ver as pessoas. No TikTok não dá para abrir câmera, não consigo ver as pessoas. Por isso que eu faço aqui no Zoom. Por isso que nós temos essa sala secreta. Então, as pessoas que chegam no meu perfil lá do Instagram, se vocês indicarem o meu perfil para alguém, avisa para eles que no link na minha bio tem lá o link para entrar aqui na sala secreta, para a gente ter esses encontros aqui no Zoom. Então, eu percebi, visitando os meus clientes, fazendo reuniões com eles, nos meus 20 anos de advocacia e contabilidade, eu percebi que eles estavam estudando muito sobre aumentar as vendas da empresa, aumentar o faturamento das empresas, só que todo mundo que está ensinando sobre isso ensina para empresas forçarem os empregados a vender mais. Então, todas as técnicas são para os empregados venderem mais. Como eu também sou empresária, eu tenho as minhas empresas, eu tenho os meus prestadores de serviço contratados, eu tenho CLT também, eu sei como fazer a diferenciação entre pegar o método desse guru aí que ensinou como que você vai ficar no cangote lá do seu empregado para ele vender mais e sei como adaptar essa técnica para aplicar no seu prestador de serviço. E por que que eu sei isso? Porque que eu sou a pessoa que vai realmente te ensinar um método completamente seguro para você poder fazer com que os seus parceiros ajudem a aumentar o faturamento da sua empresa. Porque eu sou contadora. Eu sou contadora. Antes de me formar em direito, eu fiz a contabilidade técnica. Na época, o contador técnico fazia, inclusive, exame de proficiência. Ele estava até aqui, mas agora ele foi ali para o ladinho. Eu vou pegar aqui, porque na aula passada,
nos slides, eu mostrei para vocês o meu CNPJ e tudo, né? Então eu tenho aqui, gente, olha que coisa mais linda. Em 27 de fevereiro de 2002, o Colégio Brasileiro declarou que Bruna Barbosa cursou naquele estabelecimento técnico em contabilidade e fui aprovada. Olha que coisa mais linda, olha. Declaração do Colégio Brasileiro, ó, no ano de 2002. Gente, eu tenho hoje 42 anos. Faz as contas aí quantos anos que eu tinha em 2002, né? Deixa eu ver, em 2006, não, em 2004 eu casei com 21. Então, 20, 19, eu estava ali com 18 anos mesmo, tá certo. 18, 19 anos, olha que coisa mais linda. E aí eu abri o meu escritório de contabilidade, porque eu passei no exame de proficiência do CRC, e aí eu abri a RB Contabilidade, olha que coisa mais linda, RB Contabilidade no cartório de pessoa jurídica. E a gente foi tão criativo, né? Porque meu sócio era o Ramon, meu pai, também formado em contabilidade junto comigo, e eu, Bruna. Então, R de Ramon, B de Bruna. Contabilidade, gente, a gente foi tão criativo, né? Só que quando eu me formei em direito, ali no ano de 2006, né? Foi ali no ano de 2006 que eu me formei em direito. O que que a gente fez? Eu tenho um papel lindo aqui. Ai, gente, cadê esse papel? Coisa mais linda. Aqui, ó, Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Olha, Conselho Regional de Contabilidade. Comunicamos que o seu pedido de baixa foi deferido em 8/7/2005, tá? Informamos que o profissional com registro baixado por mais de 5 anos terá que fazer um novo exame de suficiência se quiser reativar o CRC. Como eu nunca mais reativei o CRC, por quê, gente, que eu não reativei mais o CRC? Vamos lá. Eu fiz contabilidade para ajudar os empresários a contratar sem CLT nas relações de trabalho. Eu montei o meu escritório de contabilidade e eu percebi, isso lá em 2002, tá, gente? E eu percebi que eles não me contavam os problemas deles. Eles só mandavam os documentos bonitinhos para eu registrar. E eu queria ajudar nos problemas, nas contratações dos autônomos, dos PJs, dos sem CLT ali. E eles não falavam, porque eles não contratavam, ficava de boca. Só que naquela época quase não tinha processo judicial. Vocês lembram dessa época que o de boca valia, o combinado valia, era honra, né? O André fez assim, ó. Quem não tiver com a câmera aberta, digita. Digita. Quem tiver aqui nas outras redes que estão abertas, não vai ficar gravado para vocês, hein? Ó, não vai, tá, gente? Tem um TikTok, um Instagram aberto aqui, mas eu não vou, não vai ficar gravado para eles, não. Só aqui para os membros da comunidade aqui fica gravado. Então, digita aí para mim, se você é dessa época em que tudo era de boca e tudo valia, os acordos verbais eram respeitados. Mas sabe por que que não se tinha tanto processo? Não era por causa dessa questão de honra, não. Era a sensação que a gente tinha, né? Que era tudo respeitado. Mas não era, não, gente. Era falta de conhecimento. É porque eles não sabiam que existe, que tinha uma regra, que tinha uma norma, tanto que quem processava ganhava. Sabe por que que quem processava ganhava? Porque nessa época aqui, da conta que eu me formei em contabilidade, os meus pais eram donos de restaurante. Então, antes de eu fazer a contabilidade, eu vivia ali lindamente no restaurante dos meus pais, funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana, entrava dinheiro todo dia, né? Era uma coisa deliciosa. Meu pai falava muito isso: nossa, todo dia entra dinheiro, que as vendas são em dinheiro, né? Todo dia entra dinheiro aqui. Então a gente tinha uma vida muito boa, muito boa. Eu fazia academia, fiz natação, fiz jazz, fiz curso de datilografia. Quem aí fez datilografia? Eu fiz daquela, a Andrea fez, daquelas máquinas assim, ó. Fiz datilografia. Então, eu fazia um monte de curso. Minha mãe, no final de semana, quando ela arrumava tempo, né? Porque minha mãe ficava de dia na cozinha do bar com as auxiliares e meu pai cuidava muito do bar à noite, né?
com as auxiliares e tudo. O bar era 24 horas por dia. A gente morava em cima, era um sobrado, o restaurante embaixo e a nossa casa em cima, era maravilhoso, né? E aí chegava o final de semana, ela levava a gente no shopping e comprava roupas mara. Ah lá, a Aline também fez datilografia, digitou aí no chat. Ela comprava, gente, roupas pra gente da Zump, da Vidibula. Então era uma vida muito maravilhosa. Eu tinha essa vida linda, maravilhosa de bar, entrando dinheiro todo dia, comida nova todo dia, salgado todo dia. Meus amigos do colégio, que eu estudava no Salesiano, adoravam ir lá em casa. Chegava lá, tava aquela fartura de tudo, né? O que aconteceu ali entre os meus 14 e 15 anos? Tá aí na tela. Eles foram processados. Eles tinham vários garçons. Pensa, um restaurante que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai ter quantos garçons? Vai ter quantos chapistas fazendo sanduíche? Vai ter quantos auxiliares de cozinha? Hã? Um monte. Nossa, tinha gente ali o tempo todo. Eu lembro, entrava e saía gente o tempo todo. E a minha mãe, ela tem 16 irmãos. Um pouco menos hoje, porque ao longo dos anos alguns foram falecendo. Mas naquela época ela tinha 16 irmãos. E ela foi trazendo esses irmãos lá de Brasília e colocando para trabalhar no bar, de boca. Aqueles combinados verbais de honra. Pois o primeiro processo que meus pais tomaram foi do meu tio, do Jamir, irmão da minha mãe. Foi o primeiro. Morava dentro da nossa casa, gente. A minha irmã e eu, minha irmã é 2 anos mais velha que eu. A gente é que limpava a casa. Então, para nós foi uma coisa muito dolorosa, porque a gente lavava a roupa deles. A gente limpava o banheiro que eles usavam na nossa casa. Eles moravam. Minha mãe fez uma casa grandona em cima porque ela recebia os irmãos. Então, para nós, aquilo foi uma traição gigantesca. Gigantesca. Vocês conseguem sentir o nível de dor? Porque hoje eu estou muito bem, eu estou rica, eu estou feliz, eu tenho saúde, mais ou menos, né? Quem me conhece bem sabe que a saúde está um pouquinho debilitada, mas eu consigo sobreviver mesmo com essa doença chata que me pegou aí, né? Que surgiu na minha vida. Eu tenho filhas, eu tenho família, eu tenho casa na praia, eu tenho carro importado, então eu estou bem. Hoje eu estou bem. Então, às vezes parece que eu não passei por tudo aquilo, mas a gente passou. E foi muito doloroso. E foi muito caro. Porque ele ganhou o processo de vínculo de emprego e depois os outros foram em cascata processando também ganhar. Ah, se ele ganhou, também posso. Se ele ganhou, também. Sabe quando a turma ainda pega o mesmo advogado? Já viram isso? Que aí um ganhou, aí os outros vão no mesmo advogado, aquele advogado se torna especialista em processar aquela empresa. Gente, isso é terrível. É muito doloroso. Alguém já viveu isso? Digita aí para mim nos comentários para eu saber se você já passou por algo parecido. Eu tenho clientes que, quando me contrataram, tem um hospital lá em Campinas que, quando me contratou, ela estava dentro de um processo que a filha da cliente pediu para ela apoiar a filha que estava se formando em veterinária. Minha filha está se formando em veterinária, você pode colocar ela para trabalhar aí, para ela aprender, né? Para ela criar experiência? Ela colocou a filha da cliente lá como veterinária, de boca. De boca. O processinho que essa menina ganhou quando saiu, que ela foi ficando, foi ficando, foi ficando, né? Foi, os clientes foram gostando, ela foi aprendendo. Quando ela falou que estava, quando ela se sentiu perfeita, ela saiu, agradeceu todas, sabe aquelas mensagens de WhatsApp enorme, agradecendo, muito obrigada por tudo que eu aprendi aí. Passou uma semana, ela processou a empresa. O processinho dela, gente, o acordo foi de 400 mil reais. Estou arredondando, foi um pouco mais do que isso. De 400 mil reais. Porque os processos na área veterinária são de 1 milhão, 1,5 milhão. Então é muito ruim essa sensação de traição. Então, o que meus pais falaram? A culpa é da contabilidade que não me orientou direito. Aí eu fui fazer contabilidade. Mas olha a frase: a culpa é da contabilidade que não me orientou direito. Aqui já tem uma dica do porquê que eu estou aqui ensinando tudo isso para vocês. Vocês precisam do apoio contábil e do apoio de alguém que conheça o direito, não é?
Seria lindo se a nossa contabilidade soubesse fazer isso. Seria lindo. E é possível. É perfeitamente possível que a sua contabilidade aprenda tudo isso e cuide de você. Basta ela querer. Basta ela querer. Nós estamos vivendo agora a era da inteligência artificial. Então, as contabilidades conseguem automatizar muitos processos lá dentro. Cada vez a gente está precisando de menos pessoas nos departamentos. Então, os profissionais do departamento pessoal, os profissionais do departamento de legalização, de abertura de empresa e do departamento contábil podem perfeitamente aprender. Porque quando você registra um autônomo, olha a frase que eu falei, gente. Quando você registra um autônomo, no dia 1º de janeiro, uma revisão, porque o próximo slide é o de vendas. O próximo slide, depois desse que está na tela, é das técnicas de vender, de fazer seu prestador de serviço vender mais. Só que você precisa se preparar para esse próximo slide. Como que você se prepara? Olha só. Em 1º de janeiro de 2026, o que aconteceu dia 1º de janeiro de 2026? Alguém sabe? Alguém fez o meu curso de reforma tributária, que eu dei no dia 13 de janeiro? Quem fez o meu curso de reforma tributária que eu fiz dia 13 de janeiro, por causa dessa mudança? Aê, a Aline fez. Muito bem. Quem não fez, pode chamar a Cibele e adquirir a gravação e assistir, porque ele ainda está em vigor, tá? Está perfeitamente em vigor lá. O que eu ensinei nesse curso, gente? Que com a reforma tributária, uma das primeiras mudanças, já pensando na reforma tributária, foi o quê? A extinção do RPA, que é o RECEA lá. A Aline falou que foi muito esclarecedor o curso. Ele foi sobre a mudança do autônomo, tá? Do autônomo. Então, o autônomo não pode mais ser um papelzinho de Word, um recibinho de Word. Não pode mais ser aquele RPA que era feito em planilha de Excel e que você entregava para a contabilidade e aí ela fazia lá descontando 11% do INSS, descontando imposto de renda e só. Não dá mais. Agora a gente está cheio de cruzamento de dados. Aê, André, você também fez. Muito bom, tô ficando feliz, hein, gente? Vocês me contem. Eu não tenho memória para saber todo mundo, não. Tinha muita gente naquela turma. Então, vocês aprenderam que o autônomo não tem mais RPA. Agora ele tem o quê? Nota fiscal. É nota fiscal. Então, é nota fiscal para o autônomo, é nota fiscal para o MEI, é nota fiscal para o PJ. Para quem que você manda a nota fiscal, meus queridos alunos? Eu ia falar criatura, mas eu não tô com raiva ainda. Criatura é só quando eu estiver brava. Tô boazinha ainda. Então, para quem, meus digníssimos empresários e contadores, alunos? Para quem você manda a nota fiscal mesmo? Seu autônomo fez a nota fiscal, você vai mandá-la para quem? Hã? Seu MEI fez nota fiscal, você vai mandá-la para quem? Seu PJ fez nota fiscal, você vai mandar para quem, gente? Vocês não sabem. Digita aí. Para quem que você vai mandar essas notas fiscais todas? Para o seu contador. Ele vai pegar essa nota fiscal do seu autônomo, vai lançar lá dentro do e-social e ela vai gerar a dedução do INSS, a dedução do imposto de renda da pessoa física, se ele ganhar acima de 5 mil. Dependendo da sua cidade, vai ter a retenção do imposto sobre serviço. Acabou. Agora tem cruzamento de dados para tudo. Não dá mais para você deixar essas pessoas ficarem sem o documento fiscal. Não dá mais. Você tem que pegar o documento fiscal. Então, se o seu contador sabe que você contrata um autônomo porque você manda o documento para ele, ele deveria também saber te ajudar a falar assim: aqui, vi que você mandou a nota fiscal do autônomo. Cadê o contrato? Eu não recebi contrato de prestação de serviço dele, não.
Ah, que eu não fiz contrato. Não, tem que ter contrato. Sem o contrato, você entra na Justiça do Trabalho condenado. Com o contrato, você consegue ter chance de defesa. Então, seu contador pode e deve saber disso. Ele não precisa ser advogado para saber disso. Ele pode ser consultor, ele pode entender disso. Como? Estudando com quem sabe, tá? Então, gente, o seu contador tem que saber o que eu ensino aqui, para que você não precise mais de advogados. A prevenção tem que ser lá dentro da contabilidade. E como eu sou contadora e sou advogada, eu vi que era possível. Eu falei, nossa, se hoje eu decidisse voltar a ser contadora, que basta eu fazer o exame de proficiência, eu não preciso fazer faculdade, eu não preciso fazer nada. Eu tenho esse papel aqui, ó, que fala que para eu voltar, por ter ficado mais de 5 anos com o meu CRC cancelado, baixado, eu preciso só fazer o exame de proficiência e eu volto. Ok? Claro que eu faria um curso de reciclagem, de atualização, mas eu posso. Eu sou muito inteligente, eu consigo. Eu consegui passar na OAB, eu consegui tirar carteira de tudo, eu consegui fazer isso. Eu consigo, se eu quiser. Se eu fosse abrir um escritório de contabilidade hoje, eu me concentraria em entender o negócio do meu cliente e ajudar ele a tomar decisões estratégicas em tudo, não só no tributário, no societário, como também nessas contratações sem CLT. Sabe por quê? Essa geração que está chegando agora, a geração Z. Você já está contratando a geração Z na sua empresa? Quem estuda comigo, vamos lá, quem estuda comigo, contrata. Ah lá, a Aline falou, sinto muita falta desse tipo de apoio. Gente, vocês que estudam comigo, vocês não contratam operador de máquina. Quem estuda comigo não contrata balcão de lanchonete. Quem estuda comigo contrata profissionais intelectuais. Você contrata pessoas que vão resolver o problema do cliente de forma direta. Então, quem estuda comigo é o quê? É da saúde. Então, contrata fisioterapeuta, técnico de raio-x, enfermeiro, médicos veterinários, esteticistas, salões de beleza, manicure, cabeleireiro, mecânicos em oficina mecânica. Eles são pessoas que pegam ali o problema do cliente e resolve, tá? Eles não estão ali para vender presentinho no comércio, na loja de R$ 1,99, não. Eles não estão ali na hamburgueria chapista lá no restaurante, não. São pessoas de um nível intelectual maior. Eles não estão numa linha de produção. Fala para mim aqui nos comentários, no chat, qual é a atividade da sua empresa? Fala para mim. Tem contador aqui na sala hoje? Inclusive, se for tiver contador, já se manifesta. Já me conta, para eu ver se já tem contador. Aline, claro, você não abriu a câmera, Aline. Aline, você não abriu a câmera, você sempre abre a câmera, minha querida. Agora que você escreveu arquitetura, eu lembrei plenamente de você. Ah, danada. Você tem que abrir a câmera para eu lembrar. Arquitetura, gente. Contrata arquitetos. Ah, tô bagunçada. Não fica na gravação, não. Na gravação fica só eu. Só quem é o palestrante falou que fica na gravação, minha querida. Isso, a Andrea, fisioterapia. Gente, olha só, arquitetura. Quando quem tem uma empresa de arquitetura, pode contratar o arquiteto que fez faculdade, pode contratar os designer de interior, que são pessoas que fizeram ou faculdade ou técnico, né? A Andrea contrata fisioterapeutas. O André, que tem uma consultoria empresarial, ele pode ter clientes, igual tem, né? Muita oficina mecânica, né, André? Que eu gosto de repetir. Eu sei que você pode ter vários outros também, e eu sei que você prioriza aí essas pessoas que têm essa capacidade intelectual. Você sempre prioriza profissionais que resolvem o problema do cliente diretamente, né? Que eu sei. Mas eu sei que você tem muita oficina mecânica, e mecânico é perfeito. Eu já fiz sócio de serviço para mecânico, porque é perfeito. Porque são pessoas que querem o quê, gente? Hotel e creche de cães, banhista e tosador, tudo, cuidador de animais do hotel e creche. Eu tenho onde eu deixo os meus cachorros.
É tudo geração Z. E o que, que tem a ver a geração Z aqui na minha fala, gente? A geração Z não quer o compromisso da CLT. Não quer. Eu falo porque eu lido com eles todos os dias. Eu faço reuniões com eles lá dentro das empresas dos meus clientes. Eu abro as salas virtuais para poder esclarecer para eles o que é sócio de serviço, porque muitos entram como sócio de serviço. Eu vejo o que, que eles querem. Sabe o que, que eles querem? Eles querem um pouco mais de liberdade do que tem no emprego CLT. E eles querem uma boa remuneração também. Eles querem isso porque eles viram os pais deles adoecerem. Eu falo que eu sou uma millennial geração Z. Por que eu sou uma millennial geração Z? Eu tenho 42 anos. Só que a minha mãe, ela foi órfã. Ela ficou órfã de mãe aos 7 anos de idade e o pai dela deu ela para os outros. Ela foi crescendo na casa dos outros. Quando ela teve a minha irmã aos 17 e a minha aos 20, né? Então ela me teve com 20 anos, teve a minha irmã com 17. Ela sempre nos ensinou a viver a vida, a dormir depois do almoço. A gente chegava da escola e dormia depois do almoço todos os dias. A achar algum, ela sempre falava, filha, seja advogada, né? Contadora, depois advogada, tudo estimulado por ela, que ela falou, filha, você tem que ter um trabalho intelectual, que não depende de lavar vasilha, de cozinhar, que ela era cozinheira, lavar vasilha, limpar as coisas, ela foi doméstica, ela falou, você tem que ter um trabalho intelectual para você não precisar depender de algo muito cansativo. A minha mãe é toda doente hoje, gente. Ela tem um monte de. Ela tem problema na tireoide. Ela tem depressão há 7 anos, que ela está lutando para sair. Tudo consequência de uma vida que ela trabalhou mais de 12 horas por dia em pé, cozinhando, lavando, passando, fazendo. E ela sempre falou isso, filha, trabalho intelectual para você poder. Nem precisa ganhar muito, só o suficiente para você ter uma vida tranquila. Então, ela fala que ela é muito orgulhosa, inclusive, de tudo que a minha irmã e eu nos tornamos, porque é exatamente o que ela semeou na nossa vida. Case, tenha família, mas tenha sua renda, não dependa do marido. Tudo perfeito. Então, a gente é muito geração Z, por quê? Porque a gente não quer morrer trabalhando. Então, esse método que eu ensino para vocês aqui na sala secreta é para vocês entenderem que está tendo uma virada. O pessoal da geração Z agora já está chegando em 29 anos. Hoje, quem tem até 29 anos é a geração Z. E essas pessoas querem um trabalho com propósito, que dê para eles liberdades que, como empregados, eles não teriam e uma remuneração melhor do que se fosse emprego. E é isso que eu ensino aqui para vocês. E é isso que eu quero que as contabilidades de vocês aprendam, para que vocês nem precisem mais contratar advogado. Porque quando o meu método é introduzido, os processos diminuem, os problemas diminuem. É verdade. Quem está aqui sabe. Pode confirmar. Tem gente aí que já fez meus cursos várias vezes, tem gente aqui que já ganhou processo com o meu método, que eu sei porque eu estou vendo os nomes de quem está aqui, tá? Mas eu coloco os depoimentos depois, quando eu vou fazer aqueles eventos que eu quero, né, vender alguma coisa, eu encho lá de depoimento. Hoje eu não vou fazer isso com vocês, não, porque eu vou te ensinar agora essa técnica baseada no meu método de como motivar os seus prestadores de serviço a vender mais, sem aplicar aquelas técnicas pesadas lá dos gurus que transformam eles em empregados, que estragam o coreto. Então você precisa entender o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Por isso que eu chamo de limite invisível. Tem um limite, gente, tem uma linha ali que você precisa aprender, que é o momento em que você diferencia o empregado do prestador de serviço. Então, tem uma linha que os juízes escrevem nas sentenças, que é uma linha tênue. É uma linha tênue entre a subordinação que vira emprego e a quebra da subordinação que faz ele ser um prestador de serviço. O empresário que está desesperado, que eu espero que não sejam vocês, né? O empresário que está desesperado,
Ele está sempre estudando uma forma. O André, por exemplo, que é consultor, eu sei que ele está o tempo todo estudando 1000 coisas, está sempre buscando para levar para os clientes dele as melhores técnicas, né? Então, gente, você está lá fazendo 1000 cursos de vendas e gestão, e aí essas pessoas falam para vocês que vocês têm que implantar vários indicadores de KPI. Já viram isso? Indicadores de KPI, cliente oculto. Se a pessoa vende mais do mesmo para o mesmo cliente, se ele está respondendo o cliente, se ele está indo nos treinamentos, um monte de indicador de KPI. E aí você implanta metas. A sua empresa tem metas? Olha, gente, e aí chama as pessoas para mostrar a meta da empresa. Esse mês a gente está em campanha para aumentar a venda do produto X. Esse mês a gente está em campanha de desconto X. Ó, estuda isso aqui que a gente está dando esse desconto, ofereça para todos que você atender. Porque é assim que eles ensinam. Eles ensinam você a analisar a sua empresa, os seus produtos, os seus serviços, a criar algum bônus, alguma promoção, algum pacote. Aí você chama a sua equipe, não é? Você chama a sua equipe, explica tudo isso, passa uma circular, passa alguma coisa, e aí você fala: agora você vai, todo cliente se atender, você tem que lembrar de oferecer isso daqui. Oferecer esse pacote, oferecer esse bônus, oferecer essa campanha, tá? E aí, de 15 em 15 dias ou mensalmente, você confere as metas, confere se eles estão batendo metas. Ok? Gente, tudo isso que eu falei é para o emprego CLT. Desse jeito que eu falei, com esse nível de fiscalização, de vigia, de notícia, de cobrança, isso é para emprego CLT, tá? O seu prestador de serviço está no verde aí do slide. Você tem que encontrar formas de motivá-los com propósito, ok? Você tem que criar neles uma cultura de pertencimento. Eles têm que querer fazer isso por conta própria. Então, você tem que criar na sua fala, na sua forma de se comunicar com eles, nas mensagens que você vai mandar para eles. Você tem que ser diferente do que você faria do empregado. Eles precisam sentir propósito, eles precisam sentir pertencimento. Essas metas não podem ser chamadas de metas. Eles não podem ser obrigados, eles precisam ser convidados. Você nunca pode chamá-los e mostrar o que está acontecendo de errado. Ele não é obrigado. Ele é prestador de serviço. Ele não é obrigado. Mas, se ele se engaja, você tem que ter uma forma de reconhecer esses resultados. Porque a pessoa que é reconhecida, ela vai querer fazer mais. Ela vai querer fazer mais. Então, você precisa entender como que é um limite muito tênue. Você vai fazer as mesmas coisas, mas com o empregado você cobra, você pune. Com o prestador de serviço, você tem que mudar seu diálogo. Você tem que aprender a comunicar algo que ele queira ouvir, que ele se sinta engajado, que ele sinta que para ele é se ele quiser. E que se ele não quiser, não vai acontecer nada com ele. Não vai ter nada contra ele. Mas que se ele quiser e se ele fizer, ele será reconhecido. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença, tá? Se você aplica todas essas estratégias desses gurus mirabolantes, do jeito que eles ensinam, você cria subordinação. Você tem que vir no treinamento. Você tem que bater a meta. Você não está engajado. Tudo isso que você faz com seu empregado, se você aplicar desse jeito no prestador de serviço, você vai
preencher, vai ficar caracterizado o requisito da subordinação, ok? Então, o seu prestador de serviço, ele não pode sofrer nenhum tipo de punição. Ele não pode ser obrigado a participar de treinamentos. Tudo ele tem que ser convidado. Para tudo ele tem que ser convidado. Para tudo tem que ser uma escolha dele, tá? Então vamos lá, vamos passar um por um. Na semana passada, o que eu fiz? Eu falei o nome de cada técnica, tá? Perdi semana passada, Bruna, é só não perder as próximas, porque na última eu vou fazer uma revisão de todas, tá? Então não perca mais. Veio hoje, não perca as próximas. Porque, gente, é a repetição que vai gerar o aprendizado. Por isso que eu estou ficando o mês todo nesse mesmo assunto, explicando ele de várias formas diferentes, porque é a repetição que vai gerar o aprendizado, tá? Então vamos lá. Você vai pegar essa técnica que você aprendeu e vai ter que saber convertê-la para o seu prestador de serviço. Vamos lá. Quem não bater meta perde o bônus. Isso é uma ameaça que você pode fazer para o empregado. Se o empregado não bater a meta, ele perde o bônus. Isso você pode, isso é uma ameaça, tá, gente? Então, isso para o empregado pode, para o prestador de serviço não pode. Não pode. Então, o prestador de serviço, você apresenta as expectativas de aumento de venda, explica para ele o que ele pode fazer para vender mais para o mesmo cliente e ele faz se ele quiser. Ele faz se ele quiser. Você não pode ficar falando, ó, você não está batendo meta, hein? Você não vai ganhar o bônus, você vai perder o bônus. Isso não é fala para fazer com ele. Então, o prestador de serviço, você explica como ele pode vender mais para o mesmo cliente. Você ensina ele como isso é possível, sem quebrar os códigos de ética aí das profissões, né? Dentro de um limite que não vai vender qualquer coisa nem a qualquer custo. E aí ele entende e ele vai vender se ele quiser. Ele vai ganhar mais com isso? Então pode ser que ele engaje e queira vender. Ele não vai ganhar mais, ou ele, mesmo ele sabendo que ele vai ganhar mais, ele não quer? Ok. Ok. Se você tem 10, 20, 30 prestadores de serviço, você tem que observar quem engaja na sua campanha e quem não engaja. Aquelas pessoas que não engajam na sua campanha, você vai guardá-las na caixinha mental da tolerância. Você não pune, você não adverte, você não cobra, você não xinga, você guarda ela na sua caixinha mental da tolerância. Quando você tiver com essa caixinha transbordando, você manda essa pessoa embora. Simples assim, ok? Qual que é a técnica dos gurus para todas aquelas vendas que eu ensinei na semana passada? Reunião obrigatória de equipe. Aquelas coisas de reunião de ativação de bom dia. Gente, eu já fui gerente nas lojas Riachuelo. Alguém aí conhece as lojas Riachuelo? Eu já fui gerente lá. Já fui gerente na do Shopping Del Rey, que foi onde eu fiquei mais tempo, do Via Shopping. Já ajudei lá no Parque Shopping de Brasília. Fiquei lá um tempinho, porque a gerente de lá era considerada a melhor. Eu fui lá para poder aprender, tá? Fiquei no Shopping Cidade, um pouquinho no Itaú Power Shopping. A que eu mais fiquei foi a do Shopping Del Rey. Inclusive, eu só tenho 2 registros de emprego na minha carteira de trabalho. O primeiro foi como secretária de uma empresa de saúde e o segundo foi como gerente das lojas Riachuelo. E eu pedi demissão porque eu queria ser mãe e aquilo ali não é vida. Trabalhar de segunda a segunda, você tá doido. Mas eu era gerente na época, né? E
todos os dias tinha um gerente acima de mim, tá? Tinha um gerente operacional acima de mim. E todos os dias tinha aquela merda, porcaria que eu odiava de reunião de bom dia para ativação. Todo mundo tinha que chegar antes da loja abrir, 1 hora antes da loja abrir, todo mundo batia ponto, menos eu, né? Porque eu era cargo de confiança. Então eu não batia ponto, né? Aí, uma reunião de bom dia, para ficar falando, fazia uma rodinha e ficava falando da meta do dia anterior, da meta da semana, destacando quem batia a meta. Eu já era advogada naquela época, foi um momento que eu tive uma insanidade que eu falei, será que é advogar mesmo que eu quero? Aí eu joguei meu currículo no mercado, consegui várias propostas, escolhi essa. E fiquei lá, um tempinho, foi pouco tempo. E aí, foi pouco tempo, mas foi mais de um ano. Aí, eu odiava aquilo. E aí, o meu diretor acima de mim, ali, que era o diretor da loja, eu era gerente, tinha um diretor, ele, quando ele participava, quando era só eu conduzindo, eu só ressaltava os bons, os melhores, quem bateu meta, parará. Quando ele vinha, ele botava no centro da roda quem não batia meta. Ô, gente, isso foi há muito tempo atrás. Mas até hoje as empresas imbecis ainda fazem isso, né? Não pode colocar quem não bateu meta no centro da roda. Isso dá dano moral. Isso dá dano moral. Isso é bullying recreativo. Isso dá dano moral. Mas ele fazia isso, eu ficava revoltada. Nossa, como eu odiava aquilo. Tanto que eu larguei, que eu falei, CLT não é para mim. Todas essas técnicas, essas regras, não era para mim. Aquilo era muito horrível, era uma escravidão. Então eu saí daquilo ali. E aí eu falava, meu Deus, não pode, e não pode fazer isso com o prestador de serviço, tá, gente? Com o empregado, pode, só não pode colocar o empregado em uma situação humilhante. Pode colocar os bons, quem bate meta, mas não pode falar. Quando você quiser chamar a atenção de alguém, faça isso reservadamente, porque isso está dando moral se for em público, tá? E quando você quiser elogiar, pode ser em público. O reconhecimento pode ser público. A chamada de atenção tem que ser reservada, ok? Senão isso dá dano moral. Tem muita jurisprudência disso. E o povo ainda faz isso até hoje. Eu acho cúmulo do absurdo. Como as empresas não aprendem, mesmo com tanta publicidade, tanto vídeo por aí, as empresas continuam fazendo merda, né? Ou seja, precisam do contador. Por quê? A contabilidade consultiva, preventiva, poderia ver isso e orientar a empresa a parar de fazer essas coisas erradas, né? E aí, essa reunião obrigatória de equipe, ela é só para empregados. Os prestadores de serviço, eles podem ser convidados. Eles não podem ser obrigados, tá? Cobrança por resultado diário. Eu tenho clientes que têm grupo de WhatsApp com os empregados, porque no meu escritório de advocacia tem empresas que contratam CLT. Lá no meu escritório de advocacia, todo mundo que precisa de relações de trabalho eu atendo. Eu sou advogada, eu sei fazer. E aí, tem uma empresa que ela fica a cada 3, 4 horas mandando o ranking no grupo de WhatsApp. O ranking de como que está o atingimento, porque eles têm metas diárias, metas semanais e metas mensais. Pode fazer isso? É uma forma de pressão. Pode, com empregados. Pode fazer isso com os prestadores de serviço? Não, não pode. Ok? Então, o prestador de serviço pode estar no mesmo grupo de WhatsApp desses empregados que estão sendo pressionados? Você responde essa. Digita aí para mim. Agora que você sabe disso que eu falei do ranking, que é o grupo de WhatsApp, os prestadores de serviço podem estar nesse grupo que vai ser colocado esse ranking? Muito bem. Não pode. Vocês sabem, parabéns, vocês não vão passar por isso. Mas talvez não sabiam antes, só que agora sabem. Talvez já tivessem esquecido, agora relembraram, tá? Outra técnica de vendas que eu mostrei para vocês na semana passada: o script de vendas.
Esses gurus maravilhosos aí que ensinam a aumentar as suas vendas e tal, ensina a fazer, eles passam scripts para você usar para treinar as pessoas. Você pode entregar scripts para os seus prestadores de serviço. Sim, porque ele sabe fazer. Ele vira, você fala com ele, olha, você pode vender mais para o mesmo cliente. Você pode aproveitar que você já está lá em atendimento e eticamente oferecer algo que vai ser bom para ele e que vai agregar valor para ele, que vai ser uma solução melhor para ele, desde que seja ético. Mas ele pode fazer isso, ele pode oferecer mais para o mesmo cliente. Mas como ele vai fazer isso? Você pode dar scripts para que ele estude se ele quiser. Combinado? Se ele quiser. Você não vai ficar, estudou, aprendeu, gostou. Ai, que saco. Não pode. Tá vendo como que a geração Z ama meu método? A minha filha tem 16 anos e ela me assiste nas lives, minha filha fala: "Mãe, eu quero trabalhar numa empresa que me dê isso, que respeite o meu espaço, que naquele mês que eu não estiver bem, porque às vezes a pessoa está com problema próprio, gente, ela não quer ficar contando o problema que ela está vivendo. Aí tem mês que ela produz menos, mas não tem ninguém cobrando, não tem ninguém reclamando, ninguém fazendo. Tem mês que ela produziu menos porque ela está com problema pessoal. Aí o problema pessoal está resolvido, no outro mês ela está lá linda, maravilhosa, produzindo e sobe. Então esse método, ele respeita o que essa nova geração quer. E muita gente da geração anterior gosta também. Você vai definindo aí, lembra? Tudo que eu te dou são técnicas e estratégias para você pensar se é viável para sua empresa, tá? Aí você aplica o que for viável. O que não pode é você pegar tudo que faz com o emprego CLT e fazer com o prestador de serviço. Isso não pode. Você tem que saber adaptar, tá? O treinamento ser obrigatório, eu já falei, não pode, ele não pode ser convocado, ele só pode ser convidado. Aí, você tem aquele grupo de WhatsApp que chama treinamento e você publica todos os treinamentos ali. Seu prestador de serviço pode estar nesse grupo junto com os empregados, sim ou não? É que eu preciso beber água, então vocês têm que ensinar um pouquinho aí. Isso, Andra, digita aí, gente. Isso mesmo. Eles não podem. Isso, obrigada, André. Eu tinha visto você fazer assim para mim. Por isso que é bom a câmera aberta, que aí eu sei que vocês estão entendendo. E o controle de presença. Gente, muitas empresas usam a técnica de premiar quem não tem muito absenteísmo. Quem não sabe o que é absenteísmo é o indicador de faltas, tá? Então, quando você tem empregados, você pode criar premiações que consideram esse absenteísmo, que se ele faltar com ou sem atestado médico, ele perde o prêmio. Isso é no emprego CLT, tá? Aqui no prestador de serviço, você não pode condicionar premiações à presença. Ele pode bater ponto? Sim, o prestador de serviço pode bater ponto. Pode sim, mas não para ser fiscalizado, não para ser cobrado a presença. Ele pode bater ponto quando isso é a forma de cálculo da remuneração dele. Então, se para receber a produtividade ele precisa ter as horas que ele recebe por horas trabalhadas ou por plantão, pode ter ponto. Ele não pode ser punido ou colocado metas atreladas ao ponto, senão você está criando subordinação de emprego. Ok? Ficou claro para vocês? Eu ainda tenho muito mais para ensinar para vocês, mas eu reservo 1 hora por noite, né? Por segunda-feira, toda segunda-feira, 1 hora. Então, você que está no TikTok entra na sala secreta, você que está no Instagram entra na sala secreta, né, gente? Que estão aqui assistindo, mas não vai ficar gravado para eles lá, não. Tem que vir para a sala secreta. E aí, eu trouxe 2 exemplos. Lá em Jacareí, São Paulo, eu peguei o ônibus aqui, viajei para lá, fui fazer audiência lá.
A manicure pediu o reconhecimento do vínculo e ela pediu danos morais, ela queria 15 mil reais de danos morais, porque ela era obrigada, gente, essas são as palavras dela, tá? Que ela era obrigada a chegar uma hora mais cedo para participar de uma reunião de bom dia em que ela era forçada a rezar, a fazer orações e que isso feria a liberdade religiosa dela e que ali a empresa falava das metas e expunha as pessoas que não estavam batendo meta. Ok? Essa foi a narrativa dela. Nós fizemos a defesa e levamos testemunhas que provaram que esse salão de beleza abria às 9, o atendimento das clientes era às 9. Quem quisesse poderia chegar às 8, que tinha um café da manhã, a gente colocou foto, café da manhã maravilhoso para elas comerem e interagirem, e não fazia oração nenhuma. Cada uma podia trazer uma frase positiva, uma frase de motivação. Igual tem esses perfis no Instagram aí com frases motivacionais, não tem nada a ver com religião. Cada uma podia trazer uma frase motivacional para falar naquela manhã e só. Era um momento de confraternização. Não tinha meta, não tinha nada, porque todo mundo era MEI. Então não tinha essa história. Ela não ganhou o vínculo de emprego, e ela não ganhou esses 15 mil de dano moral, porque ficou provado que aquilo ali era uma mentira dela. É que ela aproveitou que as duas proprietárias do salão são evangélicas e têm trabalhos com comunidades carentes que realmente elas fazem através da igreja evangélica, mas não ali dentro do salão delas. Então a gente conseguiu provar que não tinha nada daquilo. E um outro caso que foi em um salão de beleza aqui de Belo Horizonte, que a cabeleireira falou que era obrigada a usar uniforme. Eu tenho que usar uniforme, tenho que usar uniforme. Você fica naquela ideia lá de que usar, se fornecer uniforme dá vínculo, né? Pois o juiz reconheceu que o uniforme é mera medida organizacional para dar credibilidade perante os clientes. E que era, inclusive, melhor para ela do que usar as próprias roupas. Então, dentro dessa empresa do salão de beleza, ela criou uma premiação para os prestadores de serviço, que eles poderiam aumentar ali 50 ou 100 reais por mês na remuneração deles, desde que eles estivessem presentes nos dias e horários deles ali, porque eles tinham uma agenda que eles podiam trancar, avisando antes, mas que se estava marcado, ele estivesse ali presente e com uniforme. E com uniforme. Então, ela pediu o vínculo falando que isso era subordinação, que isso era meta, né, premiação, que só empregado tinha isso e que ela era obrigada a usar uniforme. Ela não ganhou. Ela não ganhou. Só faltou o juiz falar assim: minha filha, você tinha liberdade para fazer sua agenda, você ganhava uniforme, e se você apenas fosse lá atender a sua agenda com o uniforme, você ganhava mais 50 reais ou 100 reais, e você está reclamando? Foi basicamente isso que o juiz falou na sentença. Que ele falou que era mera medida organizacional para dar credibilidade perante os clientes. Todos esses processos que eu mostro que são meus, que eu ganhei, vocês têm acesso no e-book meu de decisões judiciais comentadas. Tem que ser membro da comunidade Elite Contrate Direito para você ter acesso, tá? Então, gente, eu sinto que está faltando no mercado pessoas que possam ouvir vocês, empresários, no dia a dia e saber te falar: olha, isso aqui você pode fazer com seu empregado. Isso aqui você não pode fazer com o seu prestador de serviço. Isso aqui você pode fazer com o seu prestador de serviço, né? Então, eu quero a ajuda de vocês. Quem aqui foi empresário, empresária, que atendo homens e mulheres, eu quero a sua ajuda. Por quê? Eu tenho já os cursos da mentoria para empresários que vocês fizeram comigo. Quem está aqui na sala secreta já fez curso comigo, já fez mentoria comigo, já implantou o meu método do sócio de serviço na sua empresa, né? Tem gente aqui que já implantou o sócio de serviço, tem gente aqui que já implantou os autônomos, MEIs e PJs que eu ensino. Só que eu quero que a sua contabilidade aprenda tudo isso. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu quero quem está com a câmera aberta faz o sinal e quem está com a câmera fechada digita aqui no chat.
Você gostaria de poder marcar uma reunião com seu contador de confiança, para quem você já paga uma mensalidade? Você gostaria de poder perguntar para ele tudo que você pergunta para mim e que ele soubesse responder? Você perguntar para ele, aí a Mônica já, eu nem precisei explicar. A Mônica Verte já falou que sim, a Silvia Stevenson já falou que gostaria muito, a Priscila já falou que com certeza. Então, eu quero que vocês não precisem mais de advogado, e tá tudo bem, porque eu sou as duas coisas, sou contador e advogado, tá? E eu não vou me importar que a sua contabilidade me tenha ali como apoio, como mentora, para ela poder ensinar tudo isso para você, que você nem nunca mais precisa de um advogado na sua vida e tá tudo bem, tá? Eu quero passar para frente tudo isso. Eu fico até arrepiada de falar aqui. Se eu estivesse aqui agora, vocês iam me ver aqui toda arrepiada, porque é uma nova missão que nasceu de mim. Um pouco é culpa da doença, né? Que alguns sabem que eu tenho, né? Que eu vou falar, mas é neuralgia do nervo trigêmeo. Ela tá ficando cada vez pior, infelizmente, mas não é só por isso. Mas eu quero passar para frente. Eu quero, porque imagina, gente, se eu não conseguir mais resolver os problemas dos meus clientes, quem vai? Quem vai? Né? Porque o contador não está ali, então eu quero que vocês convidem os seus contadores a aprender isso. A Cibele, que é minha sócia, colocou aí no chat um link. Eu quero que você mande esse link para a sua contabilidade. E se você é contador, eu quero que você se inscreva para esse evento, tá? Porque eu quero que a sua contabilidade aprenda a quebrar o shopping, tenha acesso a todos os meus modelos de contrato, que ela saiba fazer o sócio de serviço, que ela saiba o tripé do tributário, do trabalhista e do societário. E eu vou ensinar como ela pode fazer isso nesse evento que se chama, e hoje é o primeiro dia que eu estou divulgando ele, é o pré-lançamento, então os valores estão ó, desse tamaniquinho. Então, André, você pode fazer isso também, que você é consultor. Os valores estão desse tamaniquinho, porque é o primeiro lote, porque eu comecei a divulgar ele hoje. Eu abri hoje as inscrições, tá? Então, se a pessoa quiser estar lá comigo nesses 5 dias, desse desafio para o contador de elite, para o seu contador aprender a ensinar para os clientes dele a contratação segura dos autônomos, dos MEIs, dos PJs e dos sócios de serviço. R$ 37, 5 dias ao vivo comigo. Se ele quiser ter acesso às gravações e a alguns encontros secretos, tem que adquirir o VIP por, gente, R$ 134. Não paga uma pizza. Então, esse é o meu pedido para vocês aqui hoje. Para vocês convidarem as suas contabilidades para que elas tenham acesso a essa informação. Ai, Bruna, minha contabilidade vai falar que está toda envolvida no imposto de renda e que não tem tempo. Esse evento é na última semana do mês de maio. O imposto de renda já vai estar no fim, porque no dia 29 de maio acaba o imposto de renda. Então, eles já vão ter feito todo, eles já vão ter atendido todo mundo. Inclusive, a renda deles de imposto de renda já vai estar acabando. Eles cobram um adicional para fazer imposto de renda, né? Então, eles precisam aprender uma nova fonte de renda, a contabilidade consultiva, para não depender dessas coisinhas sazonal aí de imposto de renda, né? Então, se você gostaria que a sua contabilidade pudesse responder tudo isso e nem precisar mais ter advogado, esse é o meu pedido para vocês hoje. Olha que legal! Hoje eu não estou querendo que vocês comprem nada. Mas se você quiser comprar alguma coisa de mim, eu tenho, tá? Mônica, Priscila, Andrea, Letícia, a Silvia Stevenson já é minha cliente mensalista. Todo mundo que está aqui, eu citei só alguns nomes aleatórios. Se você quiser comprar alguma coisa de mim, eu tenho, tá? Eu tenho a comunidade Elite Contrato Direito para você me ver todo mês, para você ter acesso à mentoria comigo, tá? Eu tenho esse curso da reforma tributária que você pode comprar separado. O investimento dele é de R$ 497 e você tem acesso a toda a gravação, todos os materiais que eu dei lá em janeiro, mas é só para quem já foi meu aluno, só para quem já tem o meu método, ok? É uma atualização
para quem já tem o meu método. A Priscila está ativa. Ah, Priscila, você é a que está na comunidade, você é a minha nova membro da comunidade. Menina, estava doida para te ver, você não abriu a câmera, queria saber quem é você. Como diz a minha filha de 17, 16 anos, ela vai fazer 17 agora. Que é a lágrima escorrendo, viu, gente? Tá vendo? Eu falo a língua da geração Z, tá? Eu faço aquele trem lá de Six Seven, Farmar Aura, sei tudo. Minha filha me explica tudo. Um dia você abre a câmera para mim, tá, Priscila? Que eu sei que você entrou na comunidade acho que mês passado, tá? Quero saber quem é você. Então, meus queridos, fica o convite. Se você é empresário e quer ter acesso a mais de mim nas minhas mentorias, nos meus cursos, chama a Cibele, ela é a administradora naquele grupo de WhatsApp da sala secreta. Pergunta para ela o que mais eu tenho, que eu tenho muita coisa para te ajudar. Com atendimento individual, com implantação de métodos e com a comunidade. E com cursos que eu dei que você pode comprar separado para se atualizar, que é esse da reforma tributária, que foi de janeiro, tá? E se você gostaria que a sua contabilidade fizesse tudo isso que eu faço, manda esse link e fala para ela se inscrever nesse evento de R$ 37, gente. Sinceramente. E é só porque é a primeira vez, tá? Porque quem tá aqui sabe que eu cobro muito mais do que isso nesses eventos. É porque é a primeira vez, é a primeira turma para contadores. E quem chega primeiro na fonte faz o quê? Bebe da água limpa, tá bom? Tá aí uma mensagem motivacional para vocês, porque mensagem motivacional a gente pode, né? Pressionar, cobrar, encher o saco a gente não pode, vocês aprenderam. Mensagem motivacional pode, ok? O contador que não sabe o limite invisível continua sendo o profissional que frustra os planos do seu cliente sem querer. Por quê? Porque sua contabilidade faz o quê? Cuidado, não faz isso. Cuidado, olha o perigo. Cuidado. Ó, gente, vocês gostam de contabilidade que faz isso com vocês? Que fica o tempo todo falando cuidado, cuidado, cuidado? Você não preferia uma contabilidade que falasse assim: olha, eu tenho um método aqui que não posso prometer que você não vai perder, mas eu posso prometer que você vai ter mais segurança. Que pelo menos você vai ter uma boa defesa se alguém te processar. E geralmente, quando você implanta esse método, diminui o número de processos. As pessoas perdem a vontade de te processar, porque está tudo documentado, com contrato, com tributário. Não é bom, André, lá nos mecânicos, lá nas oficinas que você implanta? Não todo mundo se sente assim mais seguro de falar: opa, se eu for processado, eu vou ter provas melhores, porque eu tenho um método. Eu tenho um método. Eu não fico naquela coisa do achismo do que eu acho que todo mundo faz. Eu sigo uma coisa estruturada que muitos empresários já ganharam processos de ausência de vínculo com ele. Então, esse é o meu pedido para vocês. Pega esse link que está aí no chat, copia ele e manda para o seu contador. Ele vai entrar numa tela que se chama Desafio Contador de Elite por R$ 37 para ter 5 dias comigo, para ele entender como que quebra os requisitos do vínculo de emprego, como que quebra o shopping, como que ele coloca esse serviço dentro da contabilidade dele, para ele ser o consultivo preventivo das empresas que ele tem como cliente. Então, agora eu vou parar a gravação por hoje. Ah, não, aquele momento de perguntas. Vou parar a gravação. Não, vou só tirar esse slide da tela. Espera aí. Tirei o slide da tela e dou para vocês 10 minutos de perguntas sobre o tema que foi falado aqui hoje na aula passada. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, eu faço aquele. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Porque eu procuro explicar o máximo possível bem explicado e mastigadinho, para evitar que tenha muitas perguntas no final. Mas, ou menos, né? Mas tô aqui. Vai lá, André, mande sua pergunta. Quiser abrir o microfone ou digitar, o que for mais confortável para você.
Esperando, tá? Eu sei, pode colocar aí. Às vezes o texto é grande. Posso Hora fazer é uma hora. pergunta enquanto isso? Pode, Andrea, manda ver. É ainda sobre a premiação, que eu até te perguntei semana passada. E hoje você respondeu a minha pergunta, que era justamente sobre o absenteísmo. Então, pode premiar com dinheiro, só para confirmar. E Pode. você falou que tem que deixar bem, deixar escrito isso. Mas o que exatamente? É só o recibo ou tem que ter algum texto, alguma coisa? Como? Você tem algum modelo disso? Quando é empregado CLT, a premiação tem que entrar no contra-cheque. Então, você vai mandar para o seu contador que neste mês fulano tem X de premiação, porque ele bateu meta. Um bom contador consultivo que sabe o que a Bruna ensina, ele vai virar para você e vai falar assim: Andrea, quais são os indicadores dessa meta que ele está batendo? Como que você comunicou? Se você fez um termo aditivo ao contrato de trabalho ou se você fez uma circular, deixa eu ver. Um bom contador vai te ajudar a criar essas metas de uma forma que não seja comissão, porque não pode ser comissão. Premiação é meta batida, não é percentual de vendas, tá? Então, um bom contador, você vai virar para ele e vai falar assim: eu quero criar premiação para os meus empregados. Você me ajuda? Esse é o contador que eu quero ensinar. É o que quer saber responder isso, tá? Aí, você, na hora que você manda para ele assim, vou pagar premiação para a pessoa, ele vai te perguntar como foi? Como que foi essa base de cálculo? O contador de hoje faz o quê? Ele só lança lá no contra-cheque a premiação e nem te pergunta nada, nem quer saber se você está fazendo certo ou errado. Vai saber de onde você aprendeu a criar a premiação. Então, esse é o do empregado. Entra no contra-cheque, tá? O do prestador de serviço entra na produtividade. Então, ele não tem um nome destacado de premiação. Só aumenta a produtividade do mês dele. Então, no mês dele, ele vai receber o plantão, a hora trabalhada, a participação no valor que o cliente paga, porque você pode ter tudo isso. Você tem uma empresa de fisioterapia, provavelmente você tem aí ou um valor fixo por paciente, ou um valor por hora trabalhada, né, uma escala. E aí você só vai pagar um pouco a mais, porque ele atingiu os seus indicadores. Com isso, ele recebe a premiação. Então, você fala para ele: esse mês a sua produtividade é tanto, porque eu acrescentei nela a premiação. Aí ele vai fazer a nota fiscal cheia daquele valor. Então, não tem algo mirabolante. O que tem é no dia a dia você não impor a meta como se ele fosse empregado. Mas na hora de pagar, é só um plus na nota fiscal. Ficou claro? Ótimo, perfeito. E eu não posso deixar de falar que eu adoraria que seu contador soubesse tudo isso. Eu tô viciada, gente. Pois, ó, vocês me Com perdoem se eu tô muito certeza. repetitiva. Mas é porque eu abri hoje. É uma super novidade. Então, assim, eu estou excitada com essa novidade que eu resolvi abrir, entendeu? Então, Mas assim, é se isso eu, mesmo. se Bom, eu não amar o negócio, o trem não anda. mas tá certíssimo. Obrigada. André, como motivo o prestador a vender peças de caminhão com a empresa de autopeça do mesmo grupo empresarial. Como fica a questão de recebimento dessa venda com autopeça? Ó, primeiro eu vou te explicar a questão da autopeça. Não é problema do seu mecânico. Não é problema do seu mecânico, tá? Contabilmente, vai vender pelo CNPJ de autopeça. Tem nada a ver com o seu mecânico. Não tem nada... ele vendeu, ele ofereceu, ele aumentou a sua venda. O que é peça vai no CNPJ da autopeça. O que é serviço vai no CNPJ da oficina mecânica de serviço, que eu sei que vocês fazem CNPJ separados, às vezes são dois quinais. Mas aí usa o, de inscrição, o KNAI de inscrição estadual, porque é ICMS, e no serviço usa o outro que é de serviço, que é ISS, né? Então, isso para o mecânico não tem nada a ver, tá? Isso aí, contabilmente, você vai continuar contabilizando do jeito que você faz hoje. Como eu motivo o meu mecânico? Você vai criar indicadores
que se ele aumentar as vendas de produtos ali nos clientes, porque, gente, o mecânico está lá, ele atende, ele conversa, ele explica o problema e você vai ensinar para ele o que é ética, porque ele não tem um código de ética da profissão, você vai ter que ensinar ele o que é ética, né? E aí você vai falar com ele que eticamente ele vai oferecer aqueles produtos que a empresa vai ensinar que são os melhores e que tem mais valor, e com isso ele vai ganhar uma premiação. Então você vai mostrar para eles quais são os indicadores que vão fazer ele aumentar a própria produtividade. Aí ele preencheu aquilo porque ele quis, porque ele vai ganhar mais, né? Como que você motiva? Você não motiva. Vocês têm que entender que o prestador de serviço tem que se motivar a si mesmo. Você só entrega as ferramentas. Você entrega os indicadores. Você entrega o como. Você ensina para ele se ele se abrir para ser ensinado. Se ele não se abrir para ser ensinado, você cala sua boca e guarda na sua caixinha mental da tolerância. Tem que ser, que bom que você sorriu, André, porque aí eu sei que vocês estão entendendo. Porque é isso. Vocês precisam entender que você não vai ficar em cima de um marmanjo que é um PRP. Se você fizer a leitura do meu livro, O Contrato de Direito, estava por aqui, fugiu, ele está aqui atrás, ó, a lá ele lá. Se você fizer a leitura do meu livro, você vai ver que ele tem que ser um profissional responsável e produtivo por si mesmo, ele é um PRP. Se você esqueceu esse tópico, André, volta lá e lê o livro nesse tópico. Lê de novo esse capítulo, tá? E aí, esse profissional, você dá para ele os indicadores, as ferramentas, e ele se automotiva a si mesmo. Depois eu até vou jogar no chat GPT para ver se essa frase está correta, né? Mas ela é boa para você entender. Bruna, ele não está rendendo caixinha mental da tolerância. Então, a motivação vem dele. Você só entrega as ferramentas, tá? Você ensina se ele quiser aprender. E como que ele vai receber? Você definiu os indicadores. Ele bateu essas metas? R$ 50, R$ 100, é um percentual do valor da peça, você vai somar na nota fiscal dele. Vai falar, esse mês, a sua nota fiscal não vai ser só de 2.000, a sua nota fiscal vai ser de 2.800, porque tem 800 de premiação. Entendeu? Ele está recebendo do CNPJ de serviço. Mas quem recebeu a peça foi o outro lá, mas dane-se, não tem que ter esse... Desculpa, falei palavrão, nem passou de 10 horas, mas não tem que ter esse cruzamento. Vocês ficam muito preocupados com o tecnicismo do cruzamento contábil. Não precisa. Uma coisa. Ele recebe da fonte pagadora dele, que é a empresa de serviço. Pronto. Se foi venda de peça, você vai faturar lá na empresa de peça e tá tudo bem. Ficou claro? Ótimo. Com isso, nós encerramos, que já deu os 10 minutos, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Chamem os seus contadores para a sala secreta, para o evento, melhor para o evento, que aí eles já vão direto ao ponto, né? Que contador é muito. Eles têm muito tempo, não, eles têm muita paciência, não. Eles estão precisando aprender. Eles estão precisando aprender. E eu agora estou muito disposta a ensinar para os seus contadores. Passar para frente, tá? Sibeli, o André está pedindo o link da formação. Manda para ele, por favor. Coloca aí de novo, que eu vou encerrar aqui a gravação.